Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Assunto de hoje é função quadrática ou função de segundo grau. Esse é o vídeo parte 2, assista o vídeo parte 1, que é a introdução. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre as coordenadas do vértice e eu trouxe exercício também. Vem comigo. Veja bem, pessoal, o vértice da parábola, ele é o ponto de máximo ou ponto de mínimo, o ponto máximo ou ponto mínimo da função, da curvatura da parábola. Então, veja bem, eu tenho aqui, como é que eu vou calcular o x do vértice? O x do vértice, repare, se a parábola ela é simétrica, entre as raízes, no ponto médio, é a coordenada abscissa desse vértice. Então, por isso ele está dividido por 2 aqui, ó. Então, o x do vértice, ele vai ser o x1 mais x2 sobre 2, no qual o x1 e o x2 são as raízes, né? Então, eu tenho que o x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 vai ser o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Repare que não tem uma obrigação do x1 ser positivo, o x2 ser negativo, mas as duas raízes estão aí, né? Pode ser o x1 positivo ou o x1 negativo e vice-versa. Quando eu vou somar denominadores aqui iguais, eu posso deixar em um denominador apenas, tá aqui, e somar o numerador, ó, menos b mais raiz de delta, mais menos b menos raiz de delta, que tá aqui do lado, do ladinho de mim aqui, ó, né? Olha que beleza. Tá vendo aqui? Repare que esse delta aqui, pessoal, eu vou cortar esse menos raiz de delta com o outro, menos raiz de delta. Eu vou simplificar dessa forma, ó, simplificando. Eu vou ter menos b, eu vou ter menos 2b sobre 2a. Deste modo, menos 2b sobre 2a vezes meio, porque eu peguei esse 2 sobre 1, e aí eu multiplico invertido, fica 1 sobre 2, ó. Então, a divisão de frações, a primeira fração dividido por 2 sobre 1. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda. 2 sobre 1, inverte, vira 1 sobre 2. Corta esse 2 com 2. E aí eu vou concluir que o x do vértice, importante peça aqui para nós, é menos b sobre 2a. X do vértice, menos b sobre 2a. Aqui está. Pessoal, cálculo do y do vértice. O y do vértice também será chamado aqui de valor máximo ou valor mínimo. Y do vértice. Eu vou pegar a função f de x, a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Se eu substituir o x por x do vértice, eu vou ter a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes x do vértice. Reparem. Olha só. Então, o que é o x do vértice que eu acabei de tirar aqui em cima? É o menos b sobre 2a. Eu vou substituir. Então, fica a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes o x do vértice. Repare que eu vou fazer o quadrado do menos b sobre 2a. Então, menos b ao quadrado vai ficar mais b quadrado. Quadrado de 2 é 4, o quadrado de a é a ao quadrado. Então, o quadrado ele entra em todos esses termos aqui. Então, ó, esse f de x também é chamado de y, né? É minha imagem. Então, vai ficar o a. Olha aqui, o x do vértice ao quadrado como ficou. Ó, então, menos b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E a ao quadrado é a ao quadrado. Deste modo, eu posso cortar esse a que está multiplicando com uma das potências, trazendo para cá e tirando o mínimo, 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b quadrado, b quadrado. 4a dividido por 2a, dão 2. 2 vezes menos b quadrado, menos 2b quadrado. 4a dividido por 1, 4a, vezes c, 4ac. Deste modo, esse b quadrado menos 2b quadrado, eles são semelhantes, então eu posso somar ou subtrair, no caso, né? Então, mais b quadrado menos 2b quadrado dá menos b quadrado. Olha o que acontece. Agora, gente, eu vou colocar o menos em fator comum. O menos em fator comum. Então, menos em fator comum, ó, menos dividido por menos, mais b quadrado lá dentro, de novo, menos b quadrado dividido por menos dá b quadrado. E mais 4ac dividido por menos dá menos 4ac. E esse cidadão aqui que foi demonstrado lá no vídeo 1, na demonstração da fórmula de Bhaskara e aplicação da fórmula de Bhaskara também. Então volta lá, assiste o vídeo 1.
Aqui dentro eu chamei isso de discriminante, o b quadrado menos 4ac, que é o delta. Logo, eu tenho então, volta aqui, eu tenho então, que o y do vértice é menos delta sobre 4a e está aqui do lado, aqui, ó, aqui, ó. Vou pegar com a mão, aqui, ó. Está na minha mão o vértice, ó, o vértice da parábola, olha aí o vértice da parábola, está aqui na minha mão. O vértice da parábola, menos b sobre 2a, o x do vértice, menos delta sobre 4a, o y do vértice. Este vértice vai determinar, então, ou o ponto máximo da função, ou o ponto mínimo. Vamos ver. Coordenadas do vértice. Então, se o a é negativo, existe o ponto máximo. Se o a é negativo, a concavidade é voltada para baixo, está aí o ponto máximo. Agora, se o a é positivo, olha só, pessoal. Se o a é positivo, olha o gráfico como vai ficar. Né? Eu vou ter aqui, a concavidade é voltada para cima, então eu tenho o ponto mínimo. Então, aqui embaixo, bem aqui embaixo, né? Eu tenho um ponto mínimo, tá aqui, ó, ponto mínimo, porque o a é positivo. Repare, então, que ocorre uma simetria, tá, pessoal? Ocorre uma simetria. Então, aqui embaixo, ó, ocorre uma simetria. Repare que o vértice, então, ele vai ser simétrico. A parábola é simétrica, com o eixo que passa pelo vértice, tá vendo? O desenho antes tem que ser idêntico ao desenho depois. Ok, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Então, demonstração do vértice, aplicação no gráfico. Agora vamos aos pontos notáveis. Pessoal, é muito importante você entender os pontos notáveis da parábola. Com os pontos notáveis, você estabelece o gráfico. Importantíssimo. Então, olha aqui os pontos notáveis. Toda vez que for para esboçar o gráfico ou fazer o entendimento, né, existem questões de concurso, de vestibular, de Enem, em que o gráfico já está lá e você tem que marcar a função que representa aquele gráfico. Se você entender os pontos notáveis da parábola, você vai conseguir resolver a questão. Primeiro par de pontos notáveis, as raízes. Então, se o delta é maior que zero, duas raízes reais distintas. Está lá no vídeo 1, assiste lá. Se o delta é igual a zero, uma única raiz. E se o delta é menor que zero, discriminante, não há raiz. Então, entender as raízes, entender o ponto de vértice, que é o cálculo x do vértice e y do vértice, e o ponto de interseção com o eixo y, que é o C. Então, veja bem, olha aqui, está aqui uma parábola. Tá aqui, ó. Olha, esses pontos em azul são os pontos notáveis. Ó, as raízes x1 e x2. O vértice, que é calculado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E o momento em que a parábola vai interceptar o eixo y. Se não houver limitação na parábola, né, no domínio for reais e no contradomínio também reais, essa parábola vai interceptar o eixo y em algum momento. E ela vai interceptar no ponto 0c. Esse c é o c da função do segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Quer ver? Me acompanhe. Olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe uma questão do Enem de 2017, do segundo dia, prova azul, está aqui do lado, olha que beleza. A questão 161. 161. Vamos ver o que acontece. Primeira leitura, aqui do lado, lendo comigo aqui, vamos lá. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados no solo e com telas flexíveis de mesma altura. Capazes de suportar a corrosão marinha, para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então a tela é só na lateral, são 4 laterais, olha que legal. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? A área da base do viveiro seja máxima. Então, para a área da base ser máxima, nós temos um quadrilátero, ele tem que se tornar um quadrado. Um quadrado. Então, olha aqui, ó, coloquei em azul aqui para você ver um quadrado. A área máxima de quadrilátero tem que se tornar um quadrado. Olha, se tem que se tornar um quadrado, então, e eu tenho que x mais y tem que ser igual a 100. Né? Foi falado aqui, ó, vai cercar o viveiro com 100 metros lineares dessa tela nas laterais. Então, x mais y tem que ser igual a 100. Pessoal, por eliminação, que é uma regra que você também não pode deixar de lado, né? Você tem que utilizar também, né?
Por eliminação, olha como eu resolvo essa questão mais fácil. Repare que x mais y tem que ser 100. Então, e eu sei que a área máxima tem que ser quadrado. Então, se é quadrado, o x tem que ser igual a y. Então, não pode ser a letra A. Não pode ser a letra B. Agora, se o x poderia ser a letra C, 10 e 10. Ó, poderia, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Poderia? Só que não. Então, não é a letra C. Se fosse a letra E, 50 mais 50, 100. Mais 50, 150, mais 50, 200. Não deu 100. Então, também não pode ser a letra E. Resposta, então, a letra D. 25 mais 25 mais 20, 100. Já matei a questão. Mas se essa questão fosse aberta, então vamos lá, questão aberta, né? Vamos resolver, vamos nos cálculos. Aqui em cima, aqui, ó, olha só o que está ocorrendo aqui. 2x mais 2y igual a 100, né? Aqui, ó, por quê? X mais x, 2x, certo? Tudo bem. Eu vou dividir por 2 para tornar essa expressão aqui menor. Olha o que eu tenho. Eu tenho x mais y igual a 50. Se eu passar o x subtraindo, eu tenho que o y vai ser igual a 50 mais x. Olha, aqui, bem aqui em cima. Aí, olha que beleza. Né? 50 menos x. E a área máxima do quadrado é x vezes y. Então, vai ficar x vezes o y que eu isolei aqui em cima, ó, 50 menos x, está aqui. Olha que beleza, aqui do meu lado, olha aqui. Né? Eu vou fazer x vezes 50, 50x, e x vezes x quadrado menos x quadrado. E aí, peraí, Sérgio, vamos devagar, peraí. Aqui em cima, ó, aqui, ó. Então, eu fiz o produto aqui, x vezes 50, 50x, e x vezes menos x, menos 50, menos x quadrado. Agora eu vou ajeitar, vou trazer o x quadrado para frente. Então, a área máxima do quadrado é expressa assim, ó, menos x quadrado mais 50x. Olha aqui do meu lado, olha que beleza. Bom, aqui eu estabeleci a função de área máxima da base do quadrado, sabendo que é quadrado. Beleza, então, agora olha só, pessoal, isso aqui é fundamental nessa estrutura. Quais devem ser os valores de x e y? Se está pedindo a dimensão, é x do vértice. Agora, se pedisse a área máxima, y do vértice. De novo, se pedir o máximo, y do vértice. Se pedir o que provoca o máximo, x do vértice. De novo, se pedir o que é máximo ou mínimo, y do vértice. Se pedir o que provoca o máximo ou o mínimo, x do vértice. Olha como é, né, sutil, como é sutil. Repare, então, eu tenho aqui x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. O x do vértice, menos b sobre 2a, aqui está, né, bem aqui do meu lado, aqui embaixo. Então, eu vou pegar menos b, o b é 50, vou substituir, ó, então menos 50, o a é menos 1, muito cuidado nisso, tá? O a é menos 1. Ô, gente, deixa eu subir o Sérgio aqui, que pegou aqui em cima, ó, aqui, ó, aí. Tá? Aqui embaixo, ó, o a aqui é menos 1. Menos dividido por menos vai ficar mais 50 por 2, eu tenho 25. A pessoa já sabia que o x era 25, olha lá, era um quadrado, né? Mas tudo bem. Então, o x é 25. Então, se o x é 25, o y também é 25. Vamos testar. Eu pego o y, que é 50 menos x, ali em cima, ó. Trouxe aqui para baixo. 50 menos o 25x, 25 também, já sabia. Quadrado, né? Mas se pedisse a área máxima, y do vértice, mas não pediu. Mas se pedisse a área, pediu quais devem ser os valores, as dimensões, tá? Então, o delta vai ser o quê? Menos b, menos, né? Entre parênteses, b quadrado menos 4ac. E o c é 0. Repare que eu não tenho c aqui na área máxima. Aqui embaixo de mim, aqui, ó. Aqui do ladinho, aqui o c é 0. Aqui, ó. Olha o dedinho aqui. Aqui é 0, ó. Né? O c é 0. Então, se o c é 0, toda essa expressão aqui, 4ac, vai para 0. E o b seria 50. 50 ao quadrado é 2.500. Aí fala assim, 2.500. Com menos aqui, né? Menos dividido por menos vai dar mais, 2.500 por 4, 625, coisa que eu já saberia. Se eu pegar 25 vezes 25, 625. Tá vendo? Fiz o primeiro método aqui de forma prática, aqui, eliminando as alternativas, as possibilidades, que é um método que você não deve descartar em nenhum tipo de prova. E aqui eu fiz como se a questão fosse aberta, a prova aberta. Eu tenho que discorrer, ó, resolver tudo. Vamos supor que pediu
para estabelecer a função, está aqui em azul. Vamos supor que pediu as dimensões, está aqui ó, em azul e vermelho. E vamos supor que pediu a área, está aqui. Seria 625 metros quadrados. Beleza, pessoal? Questão do Enem 2017, da prova azul, questão 161. Pessoal, se você gostou, tá aqui, né, alternativa letra D. Se fez sentido para você, dá o like para mim, dá o joinha lá, tá aqui. Serjão Matemática, esse é o vídeo parte 2. Acompanhe o parte 3, o parte 4 e o parte 5. Galera, comente para mim, dê o like, fala, Serjão, fala de determinado assunto que eu vou preparar com o maior carinho. Beleza? Esse é o vídeo 2. Vamos para o vídeo 3 de função quadrática ou função do segundo grau. Eu espero ter ajudado você. Grande abraço!